Boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui presentes, que nos acompanham aí nessa chamada no Meet. Eu sou a professora Fabiane, vice-presidente da Amperd Norte. Essa é uma atividade realizada pela revista Amazônida, com apoio da Amped. Nesta tarde, nós tivemos a honra de contar com o apoio da professora Sônia Luca, que nos motivou, nos incentivou a oportunizar esse diálogo. A professora Giovana Monardi, nossa presidenta, pediu para que eu viesse pessoalmente neste momento para dizer da importância desse debate para a Amped, da importância desse debate para a Amazônia. A revista Amazônida, comprometida com as temáticas, com as causas e com aquilo que é importante para a nossa região, tem oportunizado, durante a nossa reunião nacional, alguns debates. Ontem nós debatemos a formação de professores indígenas na Amazônia e hoje a gente, nessa roda de conversa, discute um pouco sobre a extração e tratamento de água de comunidades ribeirinhas da Amazônia. O professor Alex Martins Ramos é doutor em Química, é professor da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da cidade de Taquatiara. É também nascido, vivido, instalado naquela bela cidade, da qual nós temos o prazer de fazer parte, somos conterrâneos. O professor Alex é um pesquisador que tem se dedicado, ao longo de sua vida, às temáticas amazônicas, tornando a química muito mais do que uma experiência de laboratório, mas essencialmente uma experiência de vida, não a vida de qualquer sujeito, mas a vida dos oprimidos, a vida daqueles que, de fato, dão sentido à nossa vida enquanto ciência, enquanto pesquisadores. Professor Alex, seja muito bem-vindo. A Amped fica contente com o seu aceite de convite. A Amazônia se sente orgulhosa de ter mais um caboclo taquatiarense fazendo parte da sua história. Fique à vontade para fazer a sua conversa conosco. Após a fala do professor Alex, a gente bate um papo sobre como essa importante pesquisa reverbera na nossa vida. Muito obrigada, professora Sônia, mais uma vez pela introdução. Professor Alex, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme a gente poder apresentar um pouco do que a gente vem fazendo, né? De antemão, eu quero agradecer a professora Sônia Luca. É uma pessoa de uma energia fenomenal, né? Na verdade, ela é a principal responsável, né, por tudo isso que está acontecendo, por trazer gente aqui. Ela foi uma guerreira, né? A gente, através dela, conseguiu aqui chegar, então, para fazer uma pequena apresentação da nossa tecnologia que visa superar o desafio da água potável no interior do estado do Amazonas. Eu agradeço a professora Sônia. É uma inspiração para mim, né, dado já a sua idade, né, e ter toda essa energia para promover um bem em prol daquelas pessoas que muito precisam, né? Então, também quero agradecer a professora Fabiane Maia, né, que também muito contribuiu aqui, a sua monitora e os colegas que estão. Para mim é uma honra muito grande. Eu vi, professora, o anúncio no Facebook, mas, assim, como eu sou da área das ciências exatas, né, e é da educação, eu digo, não deixo os colegas lá, assim, não vou, né, eles têm os debates deles assim, mas a professora Sônia, ela, com o seu olhar, né, para além desses limites, dessas fronteiras, percebeu aí que a gente poderia fazer uma ponte, né, entre a de tal forma que isso pudesse superar o principal desafio das comunidades ribeirinhas que eu elejo, que é o problema da falta de água potável. E aqui eu quero apresentar para vocês, então, a estação de tratamento de água para comunidades ribeirinhas da Amazônia. Né? Bom, nós temos aqui uma imagem. Essa imagem aqui foi feita no início de outubro. A gente passa pelo momento de maior seca do nosso estado, né? E aqui é a comunidade São Raimundo. Tá? Aqui nós temos o leito do rio, era no Paraná. Isso, mais de 60 anos, nunca aconteceu. É a primeira vez em mais de 60 anos em que o leito do rio, né, aparece, tá? Mostrando aí uma seca severa e
é um dos principais desafios da falta de água potável, que é o regime hidrológico, né? Então, o ribeirinho tem a sua casa instalada e aí seca bastante, a água fica muito distante da sua casa, né? Fazendo com que ele tenha que mudar de localidade, então tem que carregar essa água a longas distâncias, né? Então esse é o primeiro desafio para que a gente possa pensar em alguma tecnologia para trazer água potável para esse ribeirinho, né? Eu nasci nessa comunidade aqui, eu nasci e cresci, né? Você vê que aqui tem o barranco, né? Tem o barranco, aqui é o leito do rio, e com o tempo eles foram mudando os seus hábitos, e aí surgiu um outro problema, né? Aí, digamos, não se ter água potável. Nessa outra imagem, veio também uma comunidade, nós estamos aqui cheio de casas flutuantes, né? E o pouco de água que tem aqui certamente está bastante contaminado por resíduos domésticos. Então, posso dizer que esse é o segundo desafio, né? E aí tem sempre o questionamento: por que o poder público não pode atuar para resolver isso daí e tal, e canalizar a água? A gente fica a uma distância gigantesca, né, da rede de distribuição da nossa cidade, né? De tal forma que canalizar seria praticamente impossível do ponto de vista econômico. Então, a gente pensou em alguma solução que pudesse ser customizada e levar essa água potável até o ribeirinho, né? A gente começou a pensar, então, numa estação de tratamento de água convencional. A estação de tratamento de água convencional tem 10 etapas, tá aqui. Aqui tem o manancial, gradeamento, sedimentação, coagulação, a floculação, a decantação, a filtração, desinfecção, armazenamento e distribuição. São 10 etapas. Isso aqui não dá para se instalar isso numa comunidade, porque precisa de um espaço muito grande e muito dinheiro, né? Então não cabe esse tipo de conceito na comunidade ribeirinha. Mas a gente baseou a nossa proposta em alguns desses conceitos aqui que pudessem ser aplicados às comunidades, tá? Então, nós tínhamos que fazer o quê? Nós tivemos que processar essa água, e essa água tem elevada carga de sólidos, ou seja, tem muito barro, né? Tem cor elevada, tem coliformes aqui, bactérias, e tem uma turbidez elevada. Então, tem uma elevada quantidade de substâncias e componentes que fazem com que essa água não seja potável, que fazem com que essa água não seja própria para consumo humano. A gente precisa processar essa água e deixar todas essas variáveis ou na quantidade zero ou minimamente permitido. O que a gente fez então? Então a gente lançou mão de alguns conceitos que podem ser aplicados e assim a gente poder materializar a solução. A gente pegou o conceito aqui, os 3 principais. A gente reuniu aqui na clarificação 3 conceitos que vêm da estação de tratamento de água, que é a coagulação, a floculação e a sedimentação. 3 em 1, né? Depois, a gente fazer o refino da água, a gente lançou mão da filtração e, por último, né, essas 2 etapas que não consegue fazer, que é a desinfecção, então precisamos fazer a desinfecção. Conceitualmente, a proposta da nossa tecnologia é baseada nesse trinômio aqui, ó: clarificação, filtração e desinfecção. Por isso que a gente chama a nossa estação de simplificada. Mas será que esse tripé aqui resolve o problema da água, ou seja, ela gera uma água potável? Isso aqui a gente vai saber. Então, o primeiro passo é a captação. Aqui nós temos uma imagem do Lago de Serpa, que é um lago tradicional da cidade de Taquatiara, tá? A gente fez uma análise de batimetria para saber como é que está o fundo do lago recentemente. É um lago que não sofreu tantos impactos da seca, né? Porque é um lago que fica na parte mais alta da cidade. E aqui é o Rio Amazonas, né? Onde muitas comunidades residem. O Rio Amazonas, essa imagem aqui foi feita na cheia de 2021, que é a cheia recorde aqui no nosso estado, tá? É captado por uma bomba e transferido para o reservatório. Então, essa é a captação. Bom, e aqui vem, então, o primeiro passo, né, do nosso trinômio, que é a coagulação. Na coagulação, a gente precisa reduzir a quantidade de sódio em suspensão, mas, para isso, a gente precisa conhecer as características físico-químicas dessa água bruta, para poder a gente dimensionar corretamente a quantidade de substância que vai ser colocada nessa água para tirar o barro. Muito bem. E aqui nós temos a análise da água do Rio Amazonas. pH 5, turbidez, 30, NTU, a cor real, os sódios, aqui a quantidade de barro, essa aqui é a quantidade de barro na água. Aqui a presença de bactéria, que estava presente na amostra que fez, e aqui a bactéria do intestino humano, que é a Escherichia coli. Então, essas aqui são as características físico-químicas da água do Rio Amazonas, e aqui as características físico-químicas e microbiológicas da água do Lago de Serpa. Nós pegamos esses 2 corpos hídricos, porque esses 2 corpos hídricos é onde moram as comunidades.
ou ele mora na margem de um rio, ou mora na margem do mar. Então a gente pegou os dois principais representantes de fornecimento de água para essas comunidades. Muito bem. Bom, a coagulação. Na nossa estação, a estação convencional utiliza uma substância chamada sulfato de alumínio. O problema é o seguinte: o ribeirinho ele não tem conhecimento técnico para fazer a dosagem adequada do sulfato de alumínio. Não tem esse conhecimento. Então a gente não pode lançar mão desse coagulante porque você tem aí o metal, que é o alumínio. E esse metal, em contato com o barro, ele gera um lodo, ele gera uma lama. Onde a gente vai depositar essa lama? Se depositar na margem do rio, vai acabar chegando no peixe, o peixe que consome vai então começar a se contaminar com alumínio. E o alumínio ele é tóxico para as plantas e já existem vários estudos em que o alumínio ele provoca também uma algasada. Então a gente não podia usar o sulfato de alumínio. Como a gente está na Amazônia, a gente precisava usar algo que fosse sustentável, de tal forma que a gente pudesse diminuir a quantidade de barro, de sólido de suspensão, sem agredir o meio. Então a gente lançou mão aqui, a gente fez uma pesquisa bibliográfica e encontramos coagulantes à base de taninos vegetais. A gente então encontrou empresas aqui no nosso país que fornecem esse material, então a gente adquiriu uma cortesia, A gente fez uma solicitação, adquirimos uma amostra para utilizarmos esse tipo de coagulante. Esse coagulante à base de taninos vegetais, ele gera um lodo também, mas esse lodo, na época, nós tínhamos uma preocupação. Tinha a portaria do Ministério da Saúde 2914, que dizia que o pH tem que ser de 6 a 9,5 para a água ser potável. Na última portaria, que é a portaria 88, isso não existe mais. Então, o sulfato de alumínio fazia o quê? Ele baixava muito o pH. Mas esse coagulante aqui não alterava e não altera o pH. Ótimo para nós. Outro benefício. Esse coagulante aqui, a base vegetal, gera um lodo que é biodegradável. Então, a gente conseguiu resolver dois problemas com uma substância só. Que é ter um lodo biodegradável e que não alterasse as propriedades físico-químicas da água, porque aí, se alterar, a gente teria que corrigir, para deixar essa água potável. Bom, aqui a gente está fazendo um teste em laboratório. Esse teste aqui é um teste que a gente faz para descobrir qual é a quantidade apropriada para aquela água. A gente aqui tem 6 jarros, cada jarro pega 2 litros de água bruta, e a gente colocou então 2 litros de água bruta e 10 ml da solução de coagulante. Aqui nós temos o jarro em metade, formando aqui os coágulos, Esse coágulo ele vai sedimentar com o tempo. E aqui, então, nós temos uma imagem onde nós vamos selecionar o jarro que tem a melhor qualificação. O jarro que tiver a melhor qualificação, a gente, então, seleciona para fazer o cálculo, que foi aqui o quarto jarro. Esse jarro, então, a gente pega a quantidade. Então, nesse jarro, a gente fez o quê? A gente utilizou 0,16 gramas de coagulante em 2 litros. E aí a gente extrapola para 1.000 litros de água. No caso aqui, a gente vai sair de 80 gramas de coagulante para 1.000 litros de água. Muito bem. Feito isso, a gente espera um tempinho e aí a água apresenta uma boa qualificação. Por que temos que fazer essa coagulação? Porque se não fizermos isso, a filtração não será eficiente e a desinfecção também não será eficiente. Eu costumo dizer que os 3 principais desafios da água na nossa região são a questão da elevada carga de material sólido em suspensão, a questão da cor, tem muita cor e muita turbidez, e, a meu ver, o mais importante, as bactérias. Então, a gente tem muita bactéria nas águas, na imagem que eu mostrei, vocês puderam ver aí flutuantes, então, os dejetos acabam todos chegando na água. Então, se a gente tem uma coagulação deficiente, nós vamos ter uma filtração deficiente e uma desinfecção deficiente. E aí, se essa desinfecção ela é deficiente, a comunidade vai estar sendo exposta a doenças de vectorização hídrica. Muito bem. E a filtração, que é o segundo ponto, A filtração, ela tem 3 partes. Tem aqui o elemento filtrante, tem a carcaça e tem o suporte. O suporte a gente usou areia grossa,
A carcaça, nós utilizamos uma carcaça de um plástico especial, né, que é resistente, né, suporta o clima amazônico, né, que vocês conhecem, sabem bem que é quente e úmido, né? E o elemento filtrante. O elemento filtrante também a gente mudou, né, a gente optou pelo tipo de elemento filtrante e depois que ele perde a atividade, ele pode ser disposto no solo sem problema nenhum. Né? Porque todo o processo gera resíduo. Onde a gente vai colocar esse resíduo, tem que nos preocupar também com isso. Tá? Então a gente escolheu aqui o carvão ativado, né, para fazer então a filtração. E o carvão ativado, depois que ele perde sua atividade, a gente pode dispor no solo e vamos ter aí o mínimo de impacto possível. Tá? Lembrando que essas comunidades elas estão distantes dos centros urbanos. Né? Então ele vai ter, esse resíduo que ele gerar no seu tratamento, ele vai ter que dispor de forma adequada. Então esse resíduo tem que ter o menor impacto possível no meio. E a gente optou então pelo carvão ativado por conta disso. Tá? Bom, então a nossa proposição era, nós vamos tratar 1.000 litros de água. Por que isso? Né? Eu nasci, eu cresci até meus 8 anos de idade em comunidade, então eu conheço um pouco da realidade. Né? Boa parte do conhecimento que vocês estão vendo aqui foi que na minha visita na comunidade. E uma delas é a escolha de 1.000 litros. Por que 1.000 litros? Porque boa parte da comunidade tem caixa d'água de 1.000 litros. Né? E normalmente abastece ali e supre, né, a necessidade da família. Então a gente baseou a nossa base de cálculo aqui em visita às comunidades, então estabelecemos a 1.000 litros. Vamos tratar esse litro em 2 horas. O elemento filtrante vai ser o carvão ativado granular, a carcaça vai ser de PVC que é especial, né, que resiste e suporta bem o clima amazônico para que essa carcaça dure o maior tempo possível e o suporte aqui é diagnóstico. Então essa aqui foi a nossa proposição. Aqui eu trago então o dimensionamento, né, da nossa estação. Tá? Uma vazão de 500 litros por hora, um diâmetro do tubo de 200 milímetros, carvão ativado granular. A gente aqui correu atrás dos fabricantes e encontramos umas ideias interessantes e acessando o departamento técnico, né, a gente passando algumas informações da qualidade da nossa água, conversando, então eles recomendaram essa faixa de tamanho de grão. A areia grossa, a gente estabeleceu aqui uma camada de suporte de 15 centímetros e uma camada filtrante de 50 centímetros. Bom, aqui está então o nosso filtro, a nossa primeira versão. Tá? A camada suporte, 15 centímetros, a camada filtrante de 50 centímetros, e aqui tem alguns detalhes técnicos, tá? Aqui só para a gente mostrar um pouco do memorial de cálculo que está por trás disso daí, tá? Então, porque isso foi dimensionado, tá? Está tudo dimensionado, tudo calculado, nós temos esse memorial, e aqui eu trago só apenas uma pequena parte, existe uma outra parte que está por trás desse dimensionamento. Muito bem. Na filtração, a camada filtrante aqui ela vai sujar com partículas, né? Que não foram retidas, que não foram retiradas na coagulação. Então a gente precisa retrolavar esse filtro. Para que a gente retrolava esse filtro? Né? Ou seja, fluxo de contrário aqui. Para que essa camada filtrante tenha o maior tempo de vida útil possível. Né? Para que ele não tenha que ficar repondo o tempo todo, né? Com uma frequência muito alta, tem que repor com esse filtro. Né? Então demora o maior tempo possível. Tá? Lembrando que isso aqui é um carvão ativado e com o tempo ele vai perder sua atividade, né, natural, normal, e a gente precisa repor isso daí. Tá? Muito bem. Então, essa aqui é a versão atual que está em operação na nossa estação, na nossa planta piloto em Itacoatiara, tá, pessoal? Nós temos essa parte preta aqui, ó, é uma válvula, né? A gente optou por essa válvula, por quê? Porque também a gente pensou no Ribeirinho, né, ele operando essa estação. Então, ele não é um técnico especializado em tratamento de água, ele não tem esse conhecimento. Então, nós temos que simplificar o máximo possível, fazer ser amigável, né, a operação a esse ribeirinho. Então, a gente pensou numa válvula, né, e essa válvula facilita muito a operação, de tal forma que a nossa estação ela tem apenas 2 pontos de manuseio. Ele só vai alterar a manobra da válvula, só vai colocar na posição de filtração e ligar dentro, só vai fazer isso. Tá? Numa estação convencional, o técnico lá tem que abrir e fechar com a posição de válvula, mas esse aqui não. Na nossa estação, a gente pensou também na questão da falta do conhecimento técnico, então ele vai ser 2 pontos de manuseio. Tá? Então, na filtração, a água faz esse sentido aqui, ó, passa no filtro, sobe por um cano e sai aqui, então,
para ser recolhido no reservatório. Como essa camada aqui ela vai ficar partícula retida, a gente vai fazer uma retrolavagem. A água está entrando aqui, ó, vai entrar a água aqui, ó, água limpa, desce pelo cano, ressuspende aqui a camada, né, para mexer um pouquinho, para tirar o que está sujo aqui, né, as partículas retidas. E aqui sai então para ser disposto. Você pode dispor no solo sem problema nenhum. Tá? Então, esse é o caminho da filtração e aqui é o caminho da retrolavagem. Tá? Com esse procedimento, você aumenta consideravelmente a vida útil do filtro. Muito bem. E a desinfecção? A desinfecção, a gente sempre pensando na facilidade de a gente operar isso no interior, né, nas comunidades rurais, a gente então utilizou aqui o famoso hipoclorito de sódio a 2,5%. Por quê? Porque isso já é uma política do Ministério da Saúde. Tá? Então essa distribuição ela já é normal, já acontece em Itacoatiara. Tá? Então a Fundação de Vigilância em Saúde, que é parceira nossa, né, o Departamento de Vigilância em Saúde de Itacoatiara é parceiro também do nosso projeto, já vem atuando. Então existe uma UBS que já faz essa distribuição de hipoclorito, então a gente optou pelo hipoclorito. Mas existem outras formas também de desinfecção, como por exemplo a ozonização, né, a radiação ultravioleta. Mas a gente utilizou, né, o hipoclorito por quê? Porque a gente também tem que diminuir os custos disso, né? E a gente então lançou mão de um procedimento que já vem sendo feito, né? Isso tudo pensando na facilitação, pensando uma forma, né, de ser o mais barato possível, né, com a maior eficiência possível. Tá? Muito bem. Em resumo, então a nossa estação de tratamento a gente pode chamar ela de simplificada e unifamiliar. Tá? E aqui eu quero fazer uma ressalva que é o seguinte: eu já conversei com vários outros colegas de outras áreas, né? E sempre quando se pensa em soluções para as comunidades, eles pensam em uma solução para a comunidade inteira, né? Só que na Amazônia, as comunidades, né, as casas não são próximas uma das outras. Elas são muito distantes. Então, você canalizar a água e conduzir essa água de uma casa para outra, a quantidade de cano que você vai precisar, né, de tubo, vai ser muito maior do que a própria estação em si. Ou seja, você vai ter um gasto muito maior. Né? Então, a nossa estação também tem a ideia de ser unifamiliar, ou seja, uma estação por família. Né? Isso também tem uma vantagem, porque cada família, à medida que ela vai entrar em contato com essa estação, à medida que ela vai operando, que ela vai adquirindo autonomia na operação, ela vai gerando conhecimento. E ao gerar esse conhecimento, ela vai compartilhar esse conhecimento com a casa vizinha, quando ela tiver algum tipo de problema, ou quando ela precisar fazer manutenção, quando precisar fazer limpeza. Então, eles vão se ajudar mutuamente, vão compartilhar esse conhecimento. Né? Eu visitei algumas comunidades que havia soluções assim, em outras áreas, uma única solução para a comunidade inteira, e acabava que não supria necessidade, acabava tendo problemas, né, problemas de relação e de falta. Então, a gente pensou, vamos fazer o seguinte: então nós vamos desenvolver uma estação que ela seja ambientalmente sustentável e que cada família possa ter a sua e operar com facilidade. E com um curto período de tempo ela tem uma autonomia nessa operação. Então, nós temos a captação feita por uma bomba, aqui a clarificação, a filtração e a desinfecção. Tá? E por último, a distribuição. A nossa estação está baseada nesses 3 pontos aqui. Tá? Então, nós temos aqui de vermelho as características físico-químicas e biológicas de uma água que não é potável, uma água natural. Né? Por isso que está aqui de vermelho. E aqui do outro lado nós temos as características de uma água que já foi processada, né? Já passou aqui nesse tripé, vamos dizer assim, né? E agora está aqui de verde, né? Significando uma água potável. E quando eu falo água potável, pessoal, é uma água com as características baseadas na portaria 888 do Ministério da Saúde, publicada em 2021. Tá? Então, tem essa garantia. Tá? A gente faz um antes e depois. Então, a gente mede as características físico-químicas e microbiológicas da água bruta, e depois que essa água é processada nesses 3 reservatórios aqui, a gente mede novamente aqui na distribuição, para saber se está em conformidade com essa portaria. Tá? Muito bem.
E aqui, ó, a gente tem uma imagem aqui da água bruta, tá? Você vê aqui uma cor marrom, né? E aqui uma imagem da água potável. Então, essa água aqui é antes de entrar no processo de tratamento e aqui a água após o processo de tratamento. Bom, a gente fez então uma modelagem 3D. Para quê? Para a gente verificar o melhor encaixe das peças, né? Porque aí existem várias peças de PVC e tal. Como é que fica o melhor encaixe? Né? Existem alguns detalhes conceituais aqui, operacionais que estão embutidos aqui. Então a gente fez uma modelagem em 3D para a gente verificar o melhor encaixe possível dessas peças. Tá? Então esse aqui é o resultado final. Temos aqui nesse reservatório aqui a clarificação. Aqui temos uma bomba, né, que faz então a condução da água por toda a tubulação. Aqui o nosso filtro e aqui nós temos então a nossa válvula, é uma válvula multivia, né, onde o ribeirinho só altera a posição. Para filtrar, ele muda a posição, e para retrogravar, ele muda a posição e liga a bomba. Apenas 2 pontos de acionamento para facilitar a vida do nosso comunitário. E aqui é o reservatório aqui fazendo essa desinfecção e daqui temos a distribuição. 3 pontos, né? Clarificação, filtração e desinfecção. Sim, uma bomba centrífugazinha, tá? de baixa vazão. Sim. Bem lembrado, nós vamos recuperar no final e vamos detalhar mais com você. Tá, aqui pessoal, eu trago uma imagem do abrigo de madeira da nossa estação, tá? Então, inclusive esse abrigo de madeira aqui, foi baseado também no que a gente percebeu das comunidades. Normalmente, quando a gente via as caixas d'água, normalmente você tinha só o telhado e o assoalho. Então não tinha paredes. Você vê que aqui nossa estação não tem paredes. Então eu observei isso nas minhas visitas nas comunidades. Então a gente fez também a nossa estação assim. Tá? Essa estação ela está instalada, tá, no Instituto de Ciência da Tecnologia em Itacoatiara. Ela ainda está em operação, tá? E a gente quer fazer o quê? A gente quer miniaturizar o máximo possível. Né? Já está pequena, considerando uma estação, em comparação com uma estação de tratamento convencional, já está pequena. Mas a gente quer diminuir, né, o máximo possível, com a maior eficiência possível, tá? Bom, então aqui o abrigo de madeira, né, temos aqui as caixas d'água e tal. Aqui eu estou colocando o banner da fundação que apoia a gente. Então tá aqui, esta aqui é a planta piloto, pessoal, tá? A gente inicialmente tinha pensado em 1000 litros, mas aí a água que a gente coleta para tratar é água do Rio Amazonas. A gente vai lá na beira do rio, coleta 500 litros de água, trazemos para a estação e tratamos aqui na estação. Então a gente diminuiu só para facilitar a nossa vida aqui, só para questão de manuseio, mas aqui é uma caixa d'água de 1000 litros, tá? Aqui a gente tem esse balde aqui, vou chamar de balde, que todo mundo entende, né? Mas para nós, na engenharia, é reservatório. Tá? Mas aqui o primeiro balde é aqui que a gente faz a clarificação. Tá? Então tem aqui a clarificação. Essa bomba aqui, ela foi dimensionada para esse sistema de 1000 litros. Para quê? Para que a bomba não danificasse, não explodisse nada e não estourasse a tubulação. Então ela tá dimensionada para esse sistema. Tá? Então o primeiro balde aqui é a clarificação. Aqui é o filtro. Tá? Temos aqui uma válvula multivia. Né? Aqui é a manopla da válvula, né? E por último aqui nós temos a desinfecção. Tá? Cada balde aqui é de 100 litros de água. A gente não colocou as caixas d'água de 1000 litros porque você trazer 1000 litros de água, conduzir é 1000 quilos, né? Então a gente não tinha um carro apropriado. Nosso carro era pequeno, então só comportava 500 quilos, então a gente baixou para 500 por causa disso só. Mas ela está dimensionada aqui, pessoal, para tratar 1000 litros de água a cada 2 anos. Tá? O nosso dimensionamento foi para isso. Bem? Então essa aqui é a nossa planta piloto instalada e em operação no ICET, né, que é o Instituto de Ciência da Tecnologia. A gente está continuando o trabalho a gente quer aumentar a vazão, verificar o que acontece, se a gente aumenta a vazão, se a gente diminui, o que acontece com a pressão, se aumenta a vazão. A gente está verificando as relações variáveis. E por último aqui nós temos então os nossos alunos, né, e a nossa equipe que trabalha nessa estação lá no Instituto. Tá? Bom, aqui são algumas referências e aqui um agradecimento ao nosso parceiro, né, que cooperou muito nesse trabalho, aqui é a Fapian. A Fapian foi que investiu, né, no nosso projeto. Tá? A UFAM, que é a minha casa, né,
Eu estou no campus de Taquatiara, né, no Instituto aqui de Ciência e Tecnologia, que é o ICET. A TANAC, que a gente conseguiu uma cortesia de fornecer uma cortesia de coagulante. A Brascarbo, ela forneceu carvão, então facilitou muito a nossa vida. E aqui o Departamento de Vigilância e Saúde da nossa cidade, que forneceu o hipoclorito. Esses aqui são nossos parceiros nesse projeto que a gente desenvolveu. Nós finalizamos no ano de 2022, né? E nós tivemos uma apresentação já aqui em Manaus, em julho, para a fundação, né? No caso aqui é a Fabian. Tá? Então, pessoal, essa é a nossa proposta, tá, de tecnologia para superar a questão da falta de água potável no interior do estado do Amazonas, e por que não dizer da Amazônia, né? Que é um problema, vocês acompanham na mídia aí, com as notícias, né, desse evento extremo, né? Só para encerrar minha fala, quando eu voltei no doutorado, eu fiz doutorado em engenharia química, na verdade, né? Então, quando eu voltei, não tinha muita coisa da minha área de estudo, né? Não tinha nem objeto de estudo e nem a área muito restrita assim, então, e precisava de um investimento altíssimo para isso. E eu pensei, então, vou pegar todo o conhecimento da engenharia que eu adquiri e vou olhar para a realidade do meu município, né? E ver quais são os problemas que eu posso atuar para desenvolver tecnologia. Então, eu pensei nos vários problemas que a gente enfrenta, e o que me saltou à vista foi exatamente o problema da falta de água potável. Até porque eu nasci, como já falei para vocês, nasci e fiquei até os 8 anos de idade nessa comunidade que eu mostrei a foto para vocês. Né? Eles estão lá, estão sofrendo extrema, assim, com muito problema da falta de água. Eles têm que atravessar o rio Amazonas, ir na terra firme, pegar água de um poço que foi cavado na terra firme. Então, eles têm que fazer essa viagem diariamente. Né? Eles estão na margem direita do rio Amazonas e o poço fica na margem esquerda. É um rio que tem uma largura imensa, então eles têm que fazer esse trajeto todo dia, né? E tem esse novo problema, que são as casas flutuantes, são os barcos, né? Que o dejeto todo acaba parando no rio, né? E a nossa estação vem exatamente aí, atuar exatamente nesses problemas das comunidades, seja na fase, seja na terra firme. Tá? Então, essa é a nossa proposta para superar, né? Temos aí agora, temos aí a proposta está desenvolvida e já foi testada, a gente já fez diversos tratamentos nessa estação, tá? Isso mostrou bastante eficiente, gerando assim, a gente sempre se preocupou em gerar uma água, não, essa água ela é potável, que é um grande questionamento. Às vezes você tem uma água cristalina, muita gente pergunta isso. É uma pergunta que todo mundo me faz: eu tenho uma fonte lá no meu terreno e tem uma água cristalina, ela é potável? Não, não é potável. Ela é potável segundo os padrões da portaria 1188. Aí ela vai ser, se ela tiver naqueles padrões, ela não será. Ela é uma água natural com as suas características químicas naturais, né? Mas ainda não é considerada potável. Tá? Então, eu agradeço aí a oportunidade de poder apresentar essa tecnologia para vocês. Muito obrigado, professora Fabiane. A gente vai passar agora as perguntas, né? Obrigado, professor. A gente vai para as perguntas agora, né, professor? Então, acho que pode vir aqui, acho que pode vir. Não fizemos todo o Rio Negro, mas com água de lago, que é água preta, fizemos. Então, ela se aplica. Você tem que fazer a pergunta dela. Para poder sair aqui, para poder registrar, né? Então, você não quer vir aqui fazer a pergunta? Você pode vir aqui fazer a pergunta para ficar registrada, ela mesmo fazer, né? Não tem problema, não. Você fica aqui perto de mim, aqui, que vai aparecer na transmissão também. Então, você fala o seu nome e aí você faz. Meu nome é Lucila, eu sou do trabalho Amazônica, DTA. Também já fui da CPT, da terra. Isso foi a prioridade. Com relação à bomba oxígeno, que é uma bomba pequena, simples, de 200, que não vai ter aqueles problemas de manuseio, com ribeirinho, tudo bem, essa coisa que você já explicou. Com relação à densidade, pH d'água, muito
solo para promover o Amazonas mesmo? Boa pergunta. Eu vou retomar a pergunta da bomba, que é interessante, porque é um detalhe técnico, né? Então, bom, que interessante a visita, né, ao ambiente. Uma coisa que eu percebi muito nas comunidades é que lá eles usam bomba, eles puxam a água, né, do rio e tal com a bomba. Então, eles tinham muito problema com queima de bomba. Planificação muito recorrente. Mas por que isso acontece? Porque a bomba está mal dimensionada para o comprimento, eles vão conduzir água, e o desnível. Então, o comprimento e o desnível afeta consideravelmente a eficiência da bomba e acaba queimando a bomba. Então, a gente dimensionou uma bomba de acordo com a carga que ela vai conduzir. Então, essa bomba está dimensionada para suportar isso tranquilamente. Tá? Então, até mesmo a bomba ela foi dimensionada para ficar exatamente, para transportar esse fluido de água com tranquilidade, sem queimar, sem danificar o selo, né? Sem ficar vazando. Tá? Em relação à água do Rio Negro, a nossa estação, nós temos o seguinte: como nós temos lá o Lago de Serra, ele é um lago de água preta, que é bem parecido com as águas do Rio Negro. A gente testou também nesse lago. Tá? Por quê? Porque são as duas grandes fontes, né, de água, que são, no caso, a gente tem o Rio Negro, mas os lagos são também de água preta, né, e o Rio Amazonas que é água barrenta, água branca. Né? E lá em Taquatiara nós temos o Rio do Burro, que é água bem pretinha também. Tá? Então a gente fez o quê? A gente doetou também, tá? Mesma quantidade de água, 500 litros de água, a gente foi lá no Lago Certo, trouxemos. Nós vamos lá, nós não fizemos uma água artificial, a gente vai lá, coleta a água real dele e trata na estação. Né? Para testar, então nós fizemos um teste com uma água preta, que é água de lago, e o resultado também foi uma água eficiente e uma água potável. Tá? Então, a nossa estação, ela se aplica a dois tipos de água. Bom, professora. Eu queria primeiro agradecer a apresentação do Alex. Eu não sou dessa área, né? Sou só uma professora. Então, vou fazer 3 perguntas. Uma professora leiga lá. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer é mesmo sobre a energia. Né? Quando eu vinha para cá, vim na operação do Projeto Rondon, eu vim no começo, depois, ainda na primeira gestão do governo Lula, onde tinha aquele programa Luz para Todos. Né? Então, a comunidade ribeirinha não tinha luz. Então, isso resolveu? Temos luz para poder puxar água? Temos luz. Por favor, temos luz. É uma pergunta, temos luz, não, isso resolveu já. Então, Amazonas. Mas a população ribeirinha, então, tem luz. Então, Amazonas. No primeiro tem 11 cidades que não completamente dependentes de. Então, está aqui dizendo uma professora que tem 11 comunidades do Rio Negro, é isso? Sem luz. Sem luz. Isso. Portanto, a Amped tem que fazer uma relação educação e tecnologia, porque a gente tem que ter desenvolvimento de tecnologia, acho, de luz com placa solar, porque aqui o que tem é sol, não é verdade? Sim. Tem sol? Sim. Então, eu acho que a gente tinha que ter um projeto de desenvolvimento para energia. Né? Isso é uma coisa, para mim, fundamental. Então, é o EA. Porque, de alguma maneira, vocês da Amazônia são para a gente água e alimento. Veja, água e alimento. Que bom. Que bom. Por isso, e aí, de novo, como professora Alex, e aí nós temos que fazer, professora Fabiana, uma parceria, porque não tem nenhum sentido, a gente não desenvolver projetos curriculares, professora, onde esse conhecimento possa ser integrado para as populações todas, do Brasil, mas em especial para cá, mas para o Brasil também. O problema da água é um problema mundial. É mundial o problema da água. E eu, porque tenho muito carinho e amizade com a professora Silvia, que está aqui há tantos anos, ela sempre disse do problema da água e do problema causado de saúde, causado pela água. Não é verdade isso? Então, portanto, não é só uma questão
da química. Não é só uma questão da educação, mas é também uma questão da saúde, Alvédia, da saúde. Então, nós temos que começar a ter projetos de intervenção, não só de denúncia, mas de intervenção de uma maneira que seja não só interdisciplinar, e intersetorial, né? Na defesa das políticas públicas e do bem viver, da qualidade de vida, E eu estava dizendo para o professor, daí eu termino, olha só, que a gente tem que ter, eu falo que é freezer flutuante, não é? Assim, eu aprendi com a Silvia Aranha Ribeiro. Por quê? Porque na época do defeso, como é que a população ribeirinha consegue também viver que tem a pesca artesanal do peixe? É ela que tem que ter armazenado o peixe. E não são os grandes barcos que vêm e pegam todo o peixe, que não respeitam a época do defeso, não é? Ou a cadeia de lojas de coisa do pão de açúcar, para onde vai o peixe. Por uma coisa que nem é autorizada, não sei como anda, nos barcos estrangeiros que pegam esse pescado. Portanto, nós temos que desenvolver ações integradas. Então, nós queremos tecnologia. Mas qual tecnologia? Nós não queremos uma tecnologia a favor. Nós queremos uma tecnologia a favor da população e do bem viver. Né? Se o capital vai pegar essa tecnologia, nós vamos ter que discutir, mas é essa tecnologia que vale a pena. Então, eu queria fazer um desafio, professor, como você viu, que todo esse seu conteúdo da engenharia química possa, em parceria, entrar como uma parte fundamental no conhecimento do ensino, da educação básica, né, que é o nosso desafio. A escola brasileira tem qualidade. Né? Então, como é que a gente constrói um material juntos para isso? É interessante, né, a fala da professora. Eu quero retomar sobre a questão da energia, né? A gente tem um projeto, a gente escreveu um projeto, a gente submeteu. Nós temos já o dimensionamento para utilizar placas solares, né? Essa estação já está dimensionada, falta agora só o investimento, né? Então, espero que possamos conseguir aí algum investimento para fazer. Então, acho que no caso, aí retomando a questão da energia, no nosso município, a grande maioria das cidades, inclusive estão bem isoladas, já tem energia elétrica, então já vai facilitar bastante, mas tem realmente um ou outro, principalmente pouco no nosso caso, assim, bem menos do que do Rio Negro, já está bem avançado, mas eu sou um adepto realmente da energia fotovoltaica. Eu sou adepto, por quê? Porque aí você tem um estado, né, próximo ao educador que recebe um aporte energético solar muito grande, e isso precisa ser aproveitado. Então, eu sou um adepto, eu acho, assim, para o futuro, né, dentro dessas otimizações que a gente vai fazer, o futuro é a gente fazer uma estação totalmente autônoma não só do ponto de vista energético, mas também do ponto de vista operacional. Né? Então, nós estamos caminhando para isso também, e estamos aí abertos, né, a investimentos e a parcerias. Então, professor, por isso, olha lá, por isso que a FINEP, que tem um fundo de pesquisa super grande, que não tem linhas de financiamento para as políticas ou para os estudos na nossa área educacional e social, nós temos que debater com a FINEP, que tem recursos do Fundo Verde e Amarelo, não é? De ciência e tecnologia, para projetos integrados. Né? E é urgente, não é para daqui a um ano. Então, tem já um conhecimento acumulado, e acho que daí vou até me aproximar mais para falar com o movimento social. Né?
A gente é profundamente agradecida ao movimento social, porque é um movimento social nesse país que foi o responsável pela construção das escolas públicas. As escolas públicas brasileiras e a educação se alargou por pressão do movimento social. Então, a CPT tem um papel de pressionar. E a Caritas tem um papel fundamental nessa pressão social, de ter ciência e tecnologia aliada às questões que o movimento social traz. Então, não é só intersetorial, nesse sentido, das áreas do conhecimento, mas é intersetorial com as políticas públicas e é intersetorial na ligação entre a universidade e o movimento social. Então, a Amped é a coisa mais bonita, uma das coisas mais bonitas que saiu da sociedade brasileira para o progresso da ciência nos anos 70. E ela criou um fórum potente de pesquisa na educação. Mas agora está na hora da Amped dar mais um passo. Não voltar para a sociedade brasileira para o progresso da ciência, como era, mas mais forte do que era, nessa intersetorialidade. E a gente conseguir, sim, mais recurso para uma pesquisa engajada, uma pesquisa comprometida, em parceria com o movimento social e com a população brasileira. Eu espero mesmo, professor, que isso ocorra rapidamente, porque a população ribeirinha não pode esperar, não é? Eu agradeci o piloto que voou e demorou mais para aterrissar por conta do aeroporto, professora. Mas por que eu agradeço? Fui lá agradecer, porque enquanto ele esperava sobrevoando Manaus, nós pudemos ver a situação do rio. E a gente fica completamente chocada de ver o que aconteceu. Então, não dá para a gente ficar esperando para fazer as coisas. Não dá. Ainda mais se tem possibilidade de uma parceria urgente. Então, é isso. Tá bem? Acho que conheci. A CPT devia de falar mesmo. Olha lá. Quero aqui enaltecer a ciência, a todos e todas que estão promovendo e participando desse evento. Quero saudar vocês com a força dos povos das águas e da floresta, com a sabedoria deles. Mas assim, a Comissão Pastoral da Terra é uma instituição da Igreja Católica que acompanha os povos da terra como uma presença solidária nos seus processos de resistência, de luta. Esse espaço aqui eu sou muito grato pelo apoio dessa grande contribuidora da ciência e da luta dos povos, chamada Silvia Aranha, de Itacoatiara, que está hoje itacoatiarense, ela não é daqui, mas está aqui conosco, né? E também da Sônia Krupa, a professora Alex, que abraçaram essa causa e abriram esse espaço, também assim da Fabiana. Bom, a CPT tem acompanhado essa situação da água potável no campo desde a cheia de 2021. E com muita preocupação, porque durante a cheia, os povos da várzea, da área de Massapé Alto ou Baixo, sofrem muito com a escassez de água. E conhecemos esse projeto do professor Alex, ele foi meu professor no curso de licenciatura Química e Biologia na UFAM. Conhecemos esse projeto dele e percebemos que esse projeto do professor Alex é um projeto que vai contribuir muito para o acesso da água potável, mas também para a saúde, para a garantia e proteção desses povos dentro dos seus territórios. Esse projeto do professor Alex, ele tem muito a contribuir, porque é um projeto pensado para os povos da Amazônia, que tem essa característica aqui regional da seca e da cheia, mas esse período nas áreas de várzea, da seca ou da cheia, é um período que não tem como o poço artesiano servir ou ser eficaz para a população ali desses territórios, seja eles indígenas, áreas
tradicionais ou indígenas ali. Então, agora na seca, o que nós vimos foi um problema muito grande depois desse 4 anos de submissão da vida, né, pela morte desse desgoverno que se implantou no Brasil durante 4 anos. Nós vimos uma verdadeira destruição nessa seca. Essa seca revela para a gente o impacto muito grave aqui no campo da Amazônia. E a gente tem muita esperança, assim como os povos também têm, na ciência. Porque os povos isolados, aqueles que estão mais distantes, que precisam de andar mais de 3 horas agora durante a seca para ter acesso ao rio ou à estrada, esses povos estão adoecidos, estão adoecendo e adoecidos. Esses povos não têm o que comer por conta que o peixe foi embora, porque as caças foram embora. Então, essa súplica que eu trago hoje é deles, que a CPT traz aqui hoje, é desses povos. Eles precisam do apoio da ciência, eles precisam do apoio integrado da ciência com conhecimento deles também, desses povos, que traz para nós inspiração do modelo que eles precisam de tratamento de água, do modelo de vida que eles têm, para que a ciência possa contribuir de fato de uma maneira eficaz, mas também integrar o Estado. O que a Sônia falou aí, para trabalhar com mais projetos, que busque de forma mais eficaz levar esse conhecimento para as comunidades. É isso que a gente veio fazer aqui. É isso que nós pedimos para a ciência. Seja você, cientista, um contribuinte, um colaborador, uma solidariedade, uma presença solidária para esses povos. Esses povos que estão hoje sofrendo com a escassez de água, com a escassez de alimento, sofrendo por conta dos grandes projetos que estão contaminando o ar, com esse calor tremendo, que não é natural, nem a seca, nem a cheia, nem a escassez de alimento, nem esse calor é natural. Isso é resultado de práticas ambiciosas, criminosas do capital. Nós estamos aqui para trazer essa fala do povo, essa súplica desses povos, nossos irmãos e irmãs ribeirinhos, nossos irmãos e irmãs de estrada, quilombolas, indígenas, que estão sofrendo. Não seria justo um momento desse, como Sônia conversou conosco, um momento desse grande da ciência aqui, um encontro desse, uma reunião como essa, não trazer a realidade da Amazônia. A Amazônia que não é dos povos da Amazônia apenas, a Amazônia que é uma soma do mundo, do planeta, uma soma de um local, um berço de conhecimento, de ciência, mas que precisa de proteção porque está fragilizada com tantos ataques. Infelizmente, hoje, nós mudamos a gestão brasileira, mas ainda tem muito resquício da neopolítica. Infelizmente, nós temos resquício do negacionismo ainda implantado nos espaços políticos e precisamos unir, integrar, de fato, o conhecimento científico, o conhecimento popular, a sabedoria desses povos das águas e da floresta ao que está disposto, ao que o Estado hoje tem como esperança para um Brasil melhor, para uma mudança política, mas não só política, mas para a efetivação da justiça social em todos os espaços, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que respeita não apenas os povos, mas as suas culturas, os seus territórios. Quero finalizar a fala dizendo que, para implementar esse projeto do professor Alex, que eu creio que hoje ele pode dizer que não é dele mais, mas ele é o autor do projeto, mas é um projeto para o povo, para aqueles que mais precisam. Eu tenho certeza que o professor Alex, conhecendo o gigante que esse homem é, gigante na ciência, mas também na humanidade, na simplicidade, na honestidade que ele traz consigo no seu conhecimento.
Não é mais dele esse projeto, é do povo, mas precisamos de força social para colaborar, não somente em levar essa experiência nos espaços educativos e políticos, mas também contribuir aqueles que podem para efetivar, independentemente da política, independentemente dos órgãos públicos. A gente precisa, o Brasil, a Amazônia, urgentemente pede socorro, suplica por socorro. Água não é apenas um espaço que a gente... um recurso que a gente possa dizer que vai matar a sede. A água é um recurso que garante a proteção dos povos nos seus territórios. Com água nos seus territórios, eles conseguem viver bem, protegido. Água é saúde. Aqui em Taquatiara, nós temos Dom José Ionilton, que abraçou também essa causa. É um grande bispo, uma pessoa de moral grandiosa, uma moral limpa, muito correta, que tem incentivado o apoio às comunidades e à luta dos povos. Então, gente, esse espaço é para suplicar a soma das forças de você que está assistindo, participando, mas da ciência, principalmente, que foi negada durante 4 anos e que hoje tem o compromisso, mais uma vez, como sempre, continua comprometida com a justiça social. A gente espera da ciência essa resposta, esse apoio. A gente espera de cada um de vocês que leve essa súplica desses povos. Não falo aqui como Jorge. O Jorge é muito pequenininho, mas muito pequenininho, à frente de cada um de vocês, dessa soma de vocês. Eu falo aqui como Comissão Pastoral da Terra, que é uma instituição comprometida com a verdade, com a justiça, com o direito. Eu falo aqui em nome do povo da terra, do campo, os camponeses daqui da Prelazia de Taquatiara que estão sofrendo, e do Amazonas, que estão perdendo seus territórios. Eu falo aqui em nome de Dom José Ionilton, porque é uma pessoa que eu sei que também se sentiria muito feliz em estar nesse espaço. Da Silvia Aranha, que está acompanhando, agora que vi que Silvia Aranha está acompanhando aqui. Essa pessoa que é lutadora, que luta pela justiça social. Encerro saudando a cada um de vocês, mais uma vez, com paz e bem. E que você, professor Alex, itacoatiarense, que possa continuar suas pesquisas com esse comprometimento com os povos, com a realidade de nossa Amazônia. Sônia, muito obrigado. Fabiane, muito obrigado por nos ouvir. Não quero fazer aqui um discurso, não quis fazer aqui um discurso técnico, nem tampouco tão político, mas eu quis trazer aqui mais uma súplica desse povo que está sofrendo hoje por conta da ganância humana, da truculência capital, do desgoverno que foi durante 4 anos, esse desgoverno passado, que deixou sequela e que vai demorar tanto, mas muito, para superar toda essa truculência, esse desastre que foi esse desgoverno. Precisamos integrar conhecimento. Aí, na proposta desse encontro da Amped, diz isso. Precisamos integrar os conhecimentos, os saberes científicos e do povo do campo. Precisamos integrar a nossa solidariedade, o nosso compromisso, a nossa coragem, a nossa verdade, a nossa ansiedade por justiça. Integrar para superar esses desafios impostos por pessoas descomprometidas que foi e que passaram nesses 4 anos passados. Temos que somar com o governo atual.
governo atual tem um compromisso muito grande, isso muito nos orgulha, mas precisamos, cada um de nós também, nos comprometer e somar, ou então a gente não vai conseguir superar. Um abraço, obrigado a todos.